Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 10, 27 ao 30. Disse Jesus: Minhas ovelhas atendem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu as ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O bom pastor traz para nós, nestas poucas palavras, uma realidade que faz uma analogia entre a relação dos pastores, das ovelhas e do comportamento dessas ovelhas. Para compreender bem estas poucas palavras de Jesus, precisamos analisar, precisamos olhar, mesmo que rapidamente, na realidade de como que funciona a relação entre um pastor e as ovelhas no campo. Sabemos que as ovelhas são animais dóceis e frágeis, são fáceis de iludir, é fácil de tirar a atenção delas, de tirá-las do rebanho, e elas são animais que praticamente não reclamam. Então, para qualquer predador, é relativamente fácil de tirar uma delas do rebanho, de se aproveitar delas, se o pastor não estiver perto cuidando delas. Então, Jesus aí, mais do que falar da relação entre ele e cada um de nós, ele também está falando da nossa fragilidade, está falando da nossa pequenez aí diante das coisas espirituais, diante das tentações, diante de tudo aquilo que é mal e que quer tentar fazer com que nós nos percamos no caminho da salvação, no caminho do céu. E ele se coloca como então aquele que cuida, mas é o verdadeiro bom pastor, porque sabemos, e ele fala da sua intimidade com Deus e da sua entrega total. Ele é aquele que realmente derramou o seu sangue, deu a sua vida, gastou a sua vida por cada um de nós, por cada uma das suas ovelhas. Então Jesus é o bom pastor por excelência, porque ele não só cuida das ovelhas, e ele não está cuidando das ovelhas por algum interesse que não seja o bem-estar pleno, o bem-estar real, o bem-estar concreto dessas ovelhas e a salvação dessas ovelhas. Então Jesus, sendo o bom pastor, é aquele que olha para cada um de nós, que conhece a cada um de nós, que nos chama pelo nome, que se preocupa com cada um de nós e que quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida sadia e uma vida eterna também. Da nossa parte, como ovelhas, nós precisamos também olhar para o animalzinho, a ovelha, e saber reconhecer a voz do pastor. A ovelha, ela assimila a voz do seu pastor e sabe reconhecer quando ele a chama. Então nós também recebemos esta mensagem, esta orientação de Jesus, para que possamos reconhecer a sua voz diante de tantas outras vozes que ouvimos no dia a dia, de tantos outros apelos, de tantos outros chamados, e de muitos desses que são para nos enganar, para nos perder, para apenas usufruir da nossa energia, da nossa vitalidade, enfim, para nos fazer o mal, enfim. E nós precisamos então conhecer a voz, ouvir a voz do pastor, identificar a voz de Deus dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura, dentro de tantos apelos que são nos feitos todos os dias. Apelos visuais, apelos emocionais, apelos auditivos, apelos até mesmo no degustar, os apelos de tantas coisas que vêm para nós para nos perder. É a gula, é a cobiça, é a vaidade, é a avareza. Então são muitas coisas, muitos vícios que podem nos levar a nos perder e a nos afastar de Deus. E assim também viver mal com nossos semelhantes, viver mal na nossa comunidade e nos afastar de tudo isso. Então ele é o bom pastor, Jesus é aquele que carrega as ovelhas, que conduz pela mão, que cuida do aprisco, que cuida do rebanho e que cuida de cada ovelha.
cuida de cada um de nós, olha para cada um de nós, conhece a cada um de nós. Então ele nos chama, nos convida sempre a segui-lo, diante de tanto barulho, né, de tantos sons que fazem com que a gente fique um tanto atônito. É preciso muitas vezes silenciar para ouvir a voz dele, que chama de forma suave e de forma mais íntima em nosso coração, em nossa alma. Um abraço, Deus abençoe você.